Boa tarde, amigo do esporte. Está começando mais um Turma da Bola aqui no Canal 9. Hoje, sexta-feira, dia 15 de fevereiro, depois do Carnaval. O ano começou. Vamos lá? Os destaques de hoje a gente vai conversar com o mestre Marcelo, ele que é mestre de capoeira. A gente vai bater um papo sobre a capoeira aqui em Salvador, capoeira na Bahia, no Brasil, capoeira no mundo. A gente vai falar também do Bahia, que está se preparando aí nessa quarentena do Bahia, nessa quaresma do Bahia, 40 dias sem jogar. Vamos falar do Vitória, que venceu ontem a equipe do Ceará. Vamos falar também da seleção brasileira, né, do ranking da FIFA da seleção brasileira e outros destaques aqui que você acompanha no Turma da Bola. Pare a mudança climática causada pelo homem. A solução são as energias renováveis. Depende também de você. A cada minuto, a Amazônia perde uma área igual a 2 campos de futebol. Pare a destruição da maior floresta tropical do planeta. Salve os mares e os oceanos da pesca ilegal e da poluição. O Greenpeace é uma organização global e independente. Agimos para proteger o meio ambiente E promover a paz. Neste ano, você fez parte dessa história. Obrigada. 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 Obrigada por apoiar o Greenpeace. O futuro do planeta está em suas mãos. Estamos de volta aqui no Turma da Bola. Eu falei mestre Marcelo, na verdade é o contramestre Marcelo, porque senão daqui a pouco eu apanho. Agora deixa eu dar logo aqui o boa tarde a Lula. Lula que é o maior fã do Carnaval de Salvador. Curtiu todos os dias, não trabalhou dia nenhum, né? Jogou pra cima todos os dias para poder curtir o Carnaval e tá aqui hoje do meu lado com muito sono e muita ressaca. Lula, boa tarde pra você. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos. O Carnaval acabou, né? Graças a Deus acabou o Carnaval. E aí a gente fica ainda com a ressaca da tristeza do Bahia, a alegria do Vitória ontem e uma coisa que me chamou a atenção. Dizem, eu não vi, que nenhum jogador do Bahia foi para a avenida. Nenhum. Medo de quê? Vitória tá bem, obrigado. Agora, qual é aquela defesa horrorosa? A defesa do Vitória precisa de um up, né? Precisa de um zagueiro bom, porque aquele zagueiro, o David Braz, é muito fraco. Muito fraco. Precisa de uma companhia para Gabriel. Vou dar uma boa tarde também ao nosso convidado, contramestre Marcelo. Boa tarde. Curtiu o Carnaval? Pouquinho. Né? Trabalhou uma parte do tempo e outra parte a gente foi na rua participar do bloco da capoeira que saiu na quinta-feira e no domingo tem um bloco infantil que eu acompanhei aí o filhote, mas no maior parte do tempo foi trabalhando mesmo. Me perdoe, mas eu vi a foto do contramestre Marcelo no Face em que ele estava na avenida, né? Alegre e insatisfeito, né? A não ser que as fotos não sejam reais. O carnaval é alegria e satisfação. Agora, mas eu quero saber de você logo, a capoeira hoje em Salvador, como é que ela tá? Porque assim, a gente sabe que a capoeira é bem baiana a capoeira, né? Quando se fala de capoeira, se pensa logo no Brasil. Quando se fala de capoeira no mundo, o pensamento logo é no Brasil e principalmente aqui na Bahia, em Salvador, apesar de ter capoeira em todos os lugares do mundo e também no Brasil. Mas hoje aqui na Bahia, como é que tá? Como é a situação da capoeira hoje aqui em Salvador?
Boa tarde, Márcio Júnior, boa tarde, Lula Pereira, as pessoas que estão assistindo o programa. A capoeira, na verdade, está passando por um novo processo de formulação, de reformulação, porque, na verdade, o que acontece hoje é que os grupos estão começando a pensar a capoeira de um modo diferente, que não seja apenas em pôr a perna para cima, em jogar para lá, jogar para cá. É uma preocupação maior com a parte da didática, com a parte da educação, no reforço da cultura. Então, a capoeira está passando por uma renovação muito boa nesse sentido. Primeiro ela se firmou, se autoafirmou e agora está no processo de mudança no sentido de melhorar a parte de cultura, de educação, a parte formal, por assim dizer. Agora, eu quero que você me fale mais um pouco desse projeto, né? Projeto Ganga Zumba. Isso. Eu quero que você fale mais como é esse projeto, onde é feito, quantas crianças tem ali no projeto e o principal objetivo desse projeto. Bom, 97 foi um ano para mim que foi um ano de divisor de águas, porque até então eu via que nos jornais que passavam na época só passava o Vale como lugar de marginal, só em página policial. Então eu pensei em mudar essa imagem do meu bairro, da minha comunidade, e criei um projeto lá chamado Ganga Zumba, projeto Ganga Zumba, que perdura até hoje. Os meninos da rua, da comunidade ali próximo, vão para lá, eles têm aula em capoeira, não pagam um real por isso, né? A aula é totalmente gratuita, o projeto é totalmente voltado para a comunidade. E nesse inteirinho aí, nessa parte da capoeira, eu vou incutindo na mente deles aí a questão do reforço da cultura, da autoestima, né? Que eles precisam melhorar e não só pela força, né? Mas também pela cultura, pela educação. Eles têm que estudar, têm que estar frequentando escola, têm que estar mostrando desempenho bom com a família, né? Com a comunidade. Que não é só lá. Tinha algumas mães que me diziam: poxa, Marcelo, se eu falo com meu filho, ele não me obedece. Você só faz olhar para ele. Ele já entende o que você quer dizer e para. Então, o que eu faço lá na academia é que eles façam também em casa, com os pais. Que os pais apenas digam o que tem que fazer e eles obedeçam. Né? Porque é importante o respeito aos pais, ao próximo. Não só a figura do contramestre que está ali na frente do trabalho, mas de todos, né? O respeito tem que ter para com todos, do maior ao menor. Eu quero saber assim, quantas crianças você tem hoje lá no projeto? Bom, hoje a gente atende uma média de 30 a 60 crianças, assim, flutuando, né? Porque tem uns alunos que vêm, ficam um mês, 2, aí param um pouco, aí voltam de novo. Tem uns alunos que os pais põem de castigo, deixam fora um tempo, depois voltam de novo. Tem aqueles que se afastam por trabalho, mas não resistem e voltam de novo quando dá. Então, entre 30, 40, às vezes chega até 60 pessoas no projeto. Além da capoeira, lá na sede do projeto, tem mais alguma outra atividade? Tem sim. Os alunos têm aula de dança lá com o instrutor lá, com Radar e Wolverine. Tem aula de história comigo, né? Tem que ter aula de história, né? Tem a aula de instrumentação lá com o monitor Chocolate e o instrutor Mirim e o instrutor também Aquino. Eles três fazem essa parte de material de instrumentação, de dar aula para os meninos de toque, de canto. A minha parte é mais de cultura, de história, e Wolverine e Radar ficam com a parte de dança. Né? Tem outros colaboradores lá, tem o Márcio, tem a Panda, tem Vado, que é o cara que puxa as aulas dos maiores, é um cara extremamente dedicado ao projeto. Então, essa equipe, cada um no seu setor, faz com que o trabalho flua e os alunos estejam, de certa maneira, agraciados em todas as áreas que eles precisam ter para se dar bem na vida. Marcelo, a gente sabe que além de capoeira, você é professor de história e, inclusive, nesse quesito, você inclusive já ganhou até prêmio do Estado nos seus trabalhos aqui em prol da educação. Me diga uma coisa, a gente tem visto na novela agora, dia a dia, que existe um misto muito grande de pessoas que dizem que a capoeira veio de Angola e a capoeira veio do Brasil. Hoje em dia, diante do que a novela está apresentando, qual é o correto? A capoeira nasceu em Angola ou a capoeira é oriunda do Brasil? Bom, o tema é bastante controverso, rende muito pano para manga, mas eu acredito, pelo que eu estudei, pelo que eu tenho de conhecimento, pelo que meu mestre me ensinou, que a capoeira ela é brasileira. Mas ela foi praticada no Brasil inicialmente por escravos africanos.
Bom, na diáspora, que foi a dispersão do negro pelos países, né, pelos continentes, a gente pode encontrar várias modalidades de esporte que se assemelham à capoeira, mas não tem o nome de capoeira. Na Martinica mesmo tem a ládia, na África tem a própria Ngolo. Então cada um em seu lugar se adaptou e se adquiriu o modo do lugar. Aqui o termo foi capoeira porque foi onde os negros, né, no momento de luta, de desespero, é um clarão onde encontravam para poder se defender. No Capitão do Mato eles vinham para pegar e no terreno aberto eles faziam os combates. Claro que não era com essa, como é hoje que a gente vê, né, os movimentos certinhos. Era um misto de desespero e querer se desvencilhar mesmo do opressor, empurrar, chutar, dar uma cabeçada e sair correndo. A intenção não era machucar, era apenas colocar fora de combate para que ele ganhasse tempo para fugir para os quilombos, né, para outras terras, para outros lugares. Então, em cada lugar, a capoeira ganhou um nome diferente e um contexto diferente. Uma forma de se jogar. Isso foi negro para tudo que é lugar do mundo para trabalhar como escravo. Então, assim como hoje no Brasil tem o candomblé, em Cuba tem a santeria, que nada mais é que a mesma denominação de candomblé, só que lá com outro propósito, né? Porque lá é outra cultura, outro modo de viver, assim como a capoeira é aqui no Brasil. Então eu prefiro acreditar, prefiro dizer a todos, assim como o meu mestre me ensinou, e pelo que eu estudei, pesquisei e atestei, né? Pelas minhas pesquisas, que a capoeira ela é brasileira, mas ela foi praticada inicialmente por escravos africanos. Agora, assim, eu quero saber de você o seguinte, que até meados da década de 70, a capoeira ainda era vista com aquela questão do cara que não tem o que fazer da vida. Um vagabundo. Justamente, né? Por conta do preconceito, porque a capoeira era praticada por negros. E aí foi se estendendo, muitas outras pessoas que não eram negras começaram a praticar, mas ainda assim as pessoas que tinham um certo preconceito diziam que a capoeira não era bom, que era coisa de vagabundo, porque era praticado por negros e essas coisas. Hoje ainda existe muito isso, quando você chega e diz, eu sou contramestre de capoeira, tem um projeto de capoeira, vou trabalhar, vou procurar uma coisa para fazer, ainda tem muito essa questão hoje em dia? Não de maneira assintosa, como você está dizendo, mas de maneira velada. Acontece sim as exclusões. A gente sabe que a capoeira não é, como ela não é regulamentada, apesar dos nossos esforços, ela passa por um processo assim de exclusão. Entre escolher capoeira e futebol, vai o futebol. Entre capoeira e o vôlei, vai o vôlei. O jiu-jitsu, vai o jiu-jitsu. Então, capoeira ainda é sempre relegada a segundo plano. Mas nesse contexto de aceitação, é bom falar que o papel importante foi do mestre Bimba, né? Com seus alunos, que chamavam assim de brancos, né? Os alunos da faculdade. Um movimento muito grande de nacionalização, em que era necessário que o Brasil criasse símbolos nacionais. Então, Getúlio Vargas procurou, através dos seus interventores nos estados, elementos do povo que pudessem ser atestados como legítimos e que desse a ele um caráter populista como Lula é hoje. Lula foi, né? Então, a capoeira passou por isso. Os alunos brancos do mestre Bimba fizeram a apresentação para o então interventor, o tenente Juracino Magalhães. Ele gostou, levou essa apresentação para Getúlio Vargas e aí ele falou, não, isso aqui é um esporte nacional. Então vamos tirar isso do Código Penal, que até então era Código Penal. De 3 a 6 meses em cela. Praticar essa capoeira? Prisão celular, dos vadios e capoeiras. Tem um artigo que fala sobre isso. Você pega praticando ato de vadiagem e capoeira, ginástica corporal, pena de 3 a 6 meses de detenção. Celular mesmo, sem comunicação. O professor Marcelo, digamos. Não, eu queria saber a questão seguinte. Você falou aí da questão dos alunos brancos, mestre Bimba, porque assim, a gente vê nas faculdades que tem os cursos de educação física, professores mais teóricos ensinando a capoeira. Sim. Enquanto temos aí pessoas como você, que é mestre, contramestre de capoeira, que pode ensinar não só a teoria, como a prática, com certo nível de qualidade melhor, assim, na questão da prática, mas perdendo espaço para teorias. Acho que eu não sei se essa questão incomoda vocês assim. Já incomodou mais quando o CREF e o CONFEF queria que apenas os formados em educação física lecionassem capoeira. Então a gente ficava sempre relegado em segundo plano porque a gente não tinha a formação acadêmica.
Foi isso que me fez buscar, inclusive, o curso de História, né? Não me agrada ser professor de Educação Física, me agrada os contextos históricos que fizeram a capoeira ser o que ela é hoje. Por isso é minha formação em História. E aí depois foi derrubada, né? Em 2007, em julho de 2007, o IPHAN reconheceu a capoeira como patrimônio imaterial. Portanto, é livre de qualquer prisão em conselhos e registros assim, estaduais. Então o CREF ficou um pouco afastado, mas não quer dizer que ele não esteja rondando aí. Capoeira é uma mãe que tem peitos fartos. Então tá todo mundo querendo um pouquinho dela, e inclusive CREF e CONFEF. De volta e meia tem uma discussõezinha aí entre eles, entre a gente, na verdade. E essa questão de ter alunos dando aula em detrimento, né, a pessoas como eu, como outros tantos que eu conheço que não tinha formação acadêmica, é justamente isso, a formação. Muita gente deixou para correr atrás, por assim dizer, de uma maneira, acho que tardia. Porque o governo não ajuda. O governo não ajudando, a gente também não quer se ajudar, é complicado. Então, quando eu entendi que o governo não ia me ajudar a ser o que eu queria ser, eu fui lá e corri atrás do que eu queria ser e fui. Professor de História. Por isso que eu digo que a gente está um pouco atrás das pessoas que dão aula nas faculdades, por conta disso. E agora lá, você falou que você é professor de História, mas esse projeto, você falou que tem aula de dança, tem música, tem história com você, cultura. Como é que você faz para arrecadar dinheiro para manter isso vivo? É uma questão complicada. A gente faz os nossos uniformes, a gente tenta passar ele pelo preço de custo. Às vezes a gente faz alguma ação na comunidade, tipo bingo, faz uma rifa. Nos eventos a gente procura alguém que nos apoie na comunidade. Esse ano teve até, depois da matéria que teve aqui, a gente teve até uma turma que resolveu aí apoiar o nosso trabalho. E achei muito legal da parte deles, depois que viram a matéria. Não, mas a gente vai ajudar vocês aí, é um apoio importante aí. E que depois, até se for o caso, eu vou dar um nome aqui, se for permitido. À vontade. Queria agradecer ao Dr. Fábio e a doutora Soraya da associação e do Sindicato dos Delegados. Foram eles que nos ajudaram bastante nisso aí. A Lorob, que é uma papelaria do bairro lá, que sempre fornece material para artes plásticas dos meninos. O curso onde eu dou aula lá no bairro, o curso Nova Geração. Aí tem as pessoas que são mais próximas que fizeram uma pergunta com a gente, deram camisa, deram lanche, deram produtos para fazer a rifa, que foi a EM, Comércio e Reabilitação, a DM Presentes e a IESHO, Serviços de Segurança. E lá também a gente dá aula, que é a creche da Armandinho, o Forte da Capoeira, que nos cedeu espaço para fazer o evento, e a FECABA, que é a Federação de Capoeira da Bahia, que eu sou membro da diretoria, que está sempre dando suporte quando precisa. Então essas pessoas aí fizeram que o evento de 2012 fosse muito bem sucedido no sentido de apoio, de não faltar nada para as crianças, de ter as oficinas todas lá completas, os amigos que foram lá fazer os cursos. Então acho que esse ano foi importante para a gente. A gente espera que 2013 também seja nessa pegada aí, de apoio, de patrocínio do pessoal, de querer ajudar. E de divulgar também a capoeira, é o elemento que mais propaga a língua portuguesa pelo mundo. Porque o rapaz sai daqui, a moça sai daqui para dar aula fora, eles não dão aula em inglês ou na língua da terra de lá, dão aula em português. Os alunos têm que cantar as músicas em português. Os alunos têm que conhecer um pouco da cultura do Brasil e de modo particular da Bahia, aqui de Salvador. Se puder, tem que vir aqui no Brasil, tem que vir aqui na Bahia também. Então é importante isso para a gente, que seja essa divulgação. Agora, para finalizar, evento de 2013, o que você tem em mente? Bom, para 2013 a gente tem aí algumas atividades, a gente já tá até executando uma delas, que é o Ginga Limpa, que é uma proposta de mesclar educação ambiental com capoeira. A gente leva os alunos para a praia, A gente vai na sede do projeto, a gente dá aula de educação ambiental, o que é lixo reciclável, o que é lixo inorgânico, orgânico, e depois a gente vai na praia. Tem uma roda de capoeira lá muito legal, o pessoal fica assistindo, depois a gente desce para a praia e aí faz a ação, que a ação consiste em distribuir sacos plásticos, orientar o pessoal, um panfletozinho dizendo qual é o tempo de duração de cada elemento na natureza, conscientizando a pessoa de não jogar lixo na praia ou em qualquer lugar público. Tem também aí durante o ano aí visitas ao zoológico, aos parques daqui de Salvador para conhecer
a pretensão de levar pelo menos em 3 museus esse ano para conhecer. Eu faria lá o guia lá para esses meninos conhecerem um pouquinho também, que eles não conhecem, é um meio para eles novo. Eles não têm o costume, não têm a cultura de conhecer museu e conhecer espaços de cultura, de lazer. Então a gente está cheio de propostas esse ano aí, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, pelo menos aí 90% do que está pretendendo. Marcelo, eu agradeço a sua participação aqui. Volte mais vezes e traga mais novidades. Com certeza, eu trago sim, agradeço a você, Márcio, Lula, também pela oportunidade. E Lula, se tem uma roupa lá para você, quiser aparecer lá, fazer um joguinho lá com a gente. Já jogou capoeira, não? Eu já tentei, mas eu fui desaconselhado pelo próprio Marcelo pela questão do tecido adiposo. Não tecido adiposo. Eu conheço, eu acho que eu tenho um pouquinho também. A gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta, vai falar do Vitória, vai falar de Libertadores, enfim, cheio de emoções e notícias aqui no nosso Turma da Bola. Voltamos aqui no nosso Turma da Bola e agora a gente vai falar de Libertadores, né? Libertadores que o Grêmio contratou o Barcos do Palmeiras e acabou perdendo. E o Palmeiras, sem o Barcos, venceu ontem. E tá tudo trocado. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, o Fluminense ganhou e são os brasileiros na Libertadores. Lu, sua avaliação da Libertadores. O Grêmio apostou tudo na Libertadores e se deu mal. Até agora não disse para que veio, né? O time perdeu em casa um jogo com o time do Chile. É o Grêmio Huachipato, campeão chileno. O Huachipato. Huachipato. Pronto, um nome bonito. Totalmente agradável. Mas venceu o Grêmio, o importante é isso. Perdeu o Grêmio em casa no Olímpico, com a força da torcida, com a força de Barcos. E aí a falha de marcação, né? Passou por todo mundo da zaga e o rapaz tá ali sozinho no meio, só não importa, perdeu. Então são situações que agora ele vai ter que tentar reverter lá, o que é muito difícil, né? Jogar lá no Chile é muito difícil. Mais uma falha de marcação, o cruzamento e aí... E agora a gente vai falar do jogo, da polêmica que teve com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi beber água, ficou esperando a bola... No lance, o Atlético Mineiro fez o gol. Você acha que ele agiu de malandragem ou foi assim? Aconteceu, ele foi beber água, viu que o zagueiro não foi marcar e aproveitou para receber a bola. Muita gente está falando de malandragem. Eu não acredito nisso, não. O time do Atlético poderia vencer o jogo sem essa jogada. Ele ficou conversando com o Rogério Ceni. Ele foi beber água. Ele saiu, foi beber água, bebeu a água dele. E aí o lance estava para recomeçar. Aí foi cobrado lateral. O jogador esperto cobrou ele. Exatamente. O jogador esperto cobrou para ele. Não havia impedimento, porque lateral. E o gol foi contra. Gol contra de Lúcio.
Então é difícil você imaginar o que o cara imaginou. Será que realmente vai ficar foi só no malandragem? si. Será que foi realmente malandragem? Será que ele usou esse ardil já sabendo que o cara ia fazer o lançamento para ele? Já tinha saído a bola, né? Já tinha saído a bola. Lateral. Ele disse que não foi. O que aconteceu foi o seguinte, a bola saiu, o lateral ia ser cobrado, mas o jogador do Atlético Mineiro estava sendo atendido, então não podia rolar o lance enquanto ele não fosse atendido. O Ronaldinho aproveitou para beber água, né? Pegou a água do Rogério Ceni, que foi onde ele estava mais próximo, e aí bebeu. Só que ele não voltou para onde ele estava. Ele continuou perto do Rogério Ceni e foi andando. E aí, na cobrança de lateral, ele bebeu a água, coisa de segundos depois o lateral foi cobrado. E aí o lateral foi cobrado com uma certa esperteza e encontrou o Ronaldinho sozinho, que não tem impedimento na cobrança de lateral. E no cruzamento o Lúcio acabou fazendo conta. E depois ele provou que não precisa de lateral, de usar esse ardil que ele passou por 2 marcadores e cruzou na cabeça do atacante. Então o cara é bom. Ele não é bom, ele é bom, muito bom. O que acontece é o seguinte, a zaga do São Paulo vacilou. E ele aproveitou, como um atacante oportunista faz. Quando a zaga vacila, o atacante está lá na hora certa, no lugar certo e faz gol. Ele aproveitou que a zaga não foi marcar ele ficou sozinho numa cobrança de lateral que ele podia receber a bola, ele recebeu e fez o gol. Fez o cruzamento pro gol. E depois deu outro passe. Foi outro passe magistral que diz a ele, a torcida do Brasileira e a Filipão que estou em forma, estou bem e vou continuar na televisão ou na seleção. Você está em forma e vai continuar na televisão. Ainda bem. Agora a gente vai falar do Palmeiras, o Palmeiras que venceu por 2-1. E o Palmeiras que ninguém acreditava no Palmeiras. Eu acho que o Grêmio perdeu, foi a surpresa. O Palmeiras venceu, foi uma surpresa maior ainda. Ainda mais pela situação do Palmeiras. Não está bem no Campeonato Paulista, perdeu o Barcos, tem jogadores... Mas qual é o melhor time? O do Peru ou do Chile? Eu não faço a mínima ideia. Tem que a gente fazer esse comparativo. O do Chile foi campeão. O Palmeiras pegou talvez um time mais modesto, um time sem recurso técnico, um time sem potência ofensiva. Mas o que acontece é o seguinte, o Grêmio perdeu não foi porque a equipe do Chile foi tão superior, não. Foi porque o Grêmio errou duas vezes. Na primeira foi um cruzamento rasteiro que passou por 3 jogadores do Grêmio e o atacante do Atipato estava sozinho, ele só fez tocar na bola e mandar pro gol. No segundo, tinha 2 jogadores, um cruzamento aéreo, e o cara cabeceou no meio dos 2 jogadores. Então foram 2 falhas defensivas. Não significa que a equipe seja tão boa assim. Venceu, mas não foi tanto mérito dele. Foi mérito porque eles estavam no lugar certo para fazer o gol. É aquela questão que eu sempre digo. No dia seguinte não se pergunta quem jogou bem ou quem jogou mal. Pergunta quem venceu. Então quem venceu foi o Palmeiras? Foi. Acabou chorar. Acabou chorar. A gente vai falar agora do Bahia, chega de Libertadores. Fluminense, não? É do Fluminense, tem o Fluminense ainda. O Fluminense que venceu com o gol de Fred, com o atacante da seleção brasileira, que fez um gol. É o único atacante que está fazendo gol no Brasil hoje, é o Fred, né? Porque eu nunca vi. O Brasil só Fred e o Neymar faz gol de atacante. Que atacante nenhum, mas no Brasil tá fazendo gol. O Luiz Fabiano é muito bom. Não tá fazendo gol. Não, mas o goleiro foi maravilhoso no jogo contra o time do São Paulo, né? Pelo amor de Deus, desse jeito. Agora a gente vai falar da seleção brasileira também. Seleção brasileira que perdeu com uma bola entregada pelo Arouca. A seleção brasileira não jogou mal. Eu não vou ser injusto aqui e dizer que a seleção brasileira jogou mal e tá horrível e perdeu. Jogou bem, jogou melhor do que a Inglaterra. Mas uma bola entregada pelo Arouca e aí a seleção brasileira acabou tomando um gol. Aí você vai crucificar a Arouca por causa daquela jogada? Não vou crucificar a Arouca, mas a culpa foi dele. Mas alguém tem que levar a culpa e a culpa é dele. Nesse time aí, a presença de Paulinho
Não foi aquele Paulinho que a gente conhece. Não esquecendo também do pênalti que o Ronaldinho perdeu. Ainda tem esse detalhe também, né? Aí. E se botar o Neymar ele perde, aí é dizer que era o Neymar. Essas coisas que a gente não consegue. O futebol é isso, né? Ninguém ia imaginar que o Ronaldinho ia perder um pênalti. Mas você vai tirar ele da seleção por causa disso? Não. Então, Não vou. não vai nem você nem ninguém. Neymar perdeu pênalti pela seleção. Alguém tirou? O Neymar também tá jogando muito, mas perdeu pênalti. E o Ronaldinho não foi mal no jogo, não. Jogou bem o Ronaldinho. Agora a seleção brasileira vacilou. E o que deu muito trabalho à seleção foi o ponto esquerdo, o Walcott. Ele é um jogador muito rápido. Não tinha um marcador que conseguisse parar ele. No segundo tempo, logo no início principalmente, esse rapaz deu uma canseira na zaga da seleção brasileira. O lateral esquerdo do Brasil é fraco. Ele né? entrava pela direita, ele entrava pela esquerda, ele driblava, ele cruzava. O lateral esquerdo da 15 a 20 seleção brasileira, minutos. Marcelo, o Márcio é Marcelo, titular absoluto. Esse rapaz aí é um reserva. Os 15 primeiros minutos, 15, 20 minutos do segundo tempo, só deu ele. Ele pegava a bola na direita, cruzava, fazia o gol, na esquerda também. Ele é melhor do que o Neymar? Quem? O Walcott? Jamais, né? Não Mas não sei. tinha marcação. O cara passava. Não tinha. Além da marcação ser fraca, Agora, o jogador da cobertura estava fraco também. Carlos Alberto Torres, ele falou uma coisa que está faltando na seleção brasileira, o capitão do Tri. Ele falou o seguinte, que a seleção brasileira é um time estático. Não se move. Exemplo, ele pediu que os jogadores mais habilidosos se movessem, procurassem jogadas. O Neymar aceitou a marcação. Então, eu acho que é o seguinte, o Neymar tem que ir para a Europa. Olha, Urgente. Se o Neymar é a grande esperança do Brasil, do Campeonato Mundial 2014, ele tem que ir para a Europa. Ele tem que aprender a ser marcado e sair da marcação do europeu. Enquanto a seleção Uma coisa é brasileira, Neymar fazer e acontecer contra o Botafogo de São Paulo. Enquanto a seleção brasileira se encontrar no ônibus, né, para dormir de noite e jogar do outro dia, vai ser sempre assim. Mas a questão não é só E essa, aí, não. Agora eu tô falando individualmente. Você viu que já houve alguma mudança, a seleção jogou mais livre, jovens valores despontando na seleção brasileira, o Oscar, o Neymar, o Arouca, o Paulinho, enfim, esse quarteto O aí Oscar maravilhoso. hoje, que na seleção brasileira é melhor do que o Neymar. Por quê? Porque o Oscar já está jogando na Europa e sabe como sair da marcação europeia. A marcação europeia não é o Botafogo de São Paulo que está marcando, não. Cavaleiro, enquanto a seleção brasileira se encontrar, a Não, lista mas sai hoje, sexta-feira, se encontrou amanhã para jogar domingo, aí vai ser sempre Não, assim. isso tudo bem, mas o que eu tô falando aqui é o seguinte, a questão individual do jogador. Porque não adianta o jogador se encontrar com 20 dias de antecedência se na hora da marcação individual ele não vai saber sair. Isso aí não adianta nada de antecedência. O que eu tô falando é o seguinte, se o Brasil tá confiando no Neymar como o grande craque e a grande esperança na Copa de 2014, ele tem que aprender a jogar no estilo europeu, que é totalmente diferente do estilo brasileiro. O estilo de marcação europeu é totalmente diferente do estilo brasileiro, você sabe isso. Uma coisa é o Neymar dar banho, dar drible, dar isso, dar aquilo no Botafogo de São Paulo. Na zaga do Campeonato Brasileiro, do Brasileiro. O Neymar foi parado pela zaga inglesa e não foi para lugar nenhum. Cavaleiro, o Neymar, como o Messi, a seleção do Barcelona joga em função do Messi. O Santos joga em função do Neymar. E na seleção brasileira e na seleção argentina, a coisa é diferente. Agora que a seleção argentina resolveu jogar para o Messi. Agora aí o Brasil vai ter que fazer a mesma coisa para jogar para o Neymar. Enquanto não tiver isso, eles vão render só o suficiente, só o trivial. Mas tá na hora de Neymar ir pra Europa, porque ele tem que aprender Você quer tirar o cara do Santos? Não quero. É porque ele tem que ser... Não, esqueça isso, eu não vou nem discutir com você. Mas ele tem que aprender
a sair da marcação europeia, que é totalmente diferente da marcação brasileira. Agora, antes de a gente falar do Bahia, que o tempo está estourado, Bahia tem 40 dias treinando e já tem problemas. Toró, ele tem um desequilíbrio nas pernas, mais ou menos o que aconteceu com o Coelho ano passado. O Toró, desequilíbrio de força nas pernas, então ele faz mais força em uma, menos força em outra, o que acaba tirando ele a aerodinâmica que ele precisa para atingir certa velocidade, fazer certos movimentos. O Bahia já está fazendo um treino específico para equilibrar isso aí. E, fora isso, são 40 dias de treinamento e o Bahia está aí sem jogar. O que mais me traz tristeza no caso do Bahia é que o presidente parece que não está nem aí para isso, né? O presidente está tranquilo, o Jorginho está tranquilo e a torcida revoltada. Um time que não tem ainda um elenco definido, um time que não joga com a garra necessária, com a vontade necessária, um time que menosprezou os times do Nordeste e tomou pau. É um time fraco, é um time bizonho esse time do Bahia. Há muito tempo que eu não vejo um Bahia tão fraco. Mas eu falei. O time do Bahia aqui, a duras penas, com as calças na mão, conseguiu permanecer na Série A. É esse time daí. Eu falei. Que a gente, agora com a entrada de... Quem vai estrear, meu Deus? Talvez o Michael Jackson, que chega a documentação, mas ainda tem aí Michael Jackson, como é? O outro... Albina, tem o Toró, o que veio da Argentina. O Pablo Rosales. Bora ver. Se esse time do Bahia, com a entrada desses rapazes aí, pode modificar alguma coisa. É preciso que a torcida do Bahia tome a providência, é preciso que a diretoria do Bahia tome providência, porque esse time é fraco. Eu disse no ano passado que era um time medíocre. E parece que a coisa está caminhando para o mesmo nível. Mas eu falei. A gente... você torce por futebol, Marcelo? Sim. Você é torcedor de que time? Bahia. E está satisfeito com o seu Bahia? De maneira nenhuma. Então, por aí se tira. Eu falei. Eu falei várias vezes que assim... Por que o Vitória pode contratar e encontra no mercado os jogadores? Foi comentado e o Bahia aqui, não encontra. Foi comentado aqui o quê? Que o Bahia seria favorito só por conta do entrosamento que já tem dos jogadores que ficaram no ano passado. Mas eu disse a você o seguinte... E eu disse o seguinte, esses jogadores do ano passado não vai para lugar nenhum. Não, eu disse a você, o presidente do Bahia jogou o barro do azulejo. Se colasse, tudo bem. Aí entrava Jussandro, entrava Talisca, entrava Perninha, entrava... Então quem descolou foi eu, porque eu disse que estava. Se desse liga, aí tudo bem. Todo mundo se queria ser o pai da criança. Mas acontece que deu chabu. E agora, quem é o pai da criança? Devendo 2 meses, não tem time, não tem elenco. Jogadores que eu disse assim, não contrate só jogador, contrate atleta de futebol. Porque o atleta sai do jogo, tem vergonha na cara e vai para casa. O jogador pega o seu chinelinho e vai encontrar com as lourinhas da vida. Né? E isso que vai estar muito, cheio de lourinhas. Agora a gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar do Bahia. Do Bahia não, a gente já falou do Bahia, a gente vai falar do Vitória. Chega de Bahia. Da vitória do Vitória ontem contra o Ceará. Vai falar também da Copa do Nordeste, dos outros jogos, da fase de mata-mata da Copa do Nordeste daqui a pouquinho aqui no Turma da Bola. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis.
Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Bem, estamos de volta aqui no Turma da Bola e agora a gente vai falar logo do Vitória, que o tempo está acabando. O Vitória venceu ontem o Ceará. Foi bom, foi ruim, venceu tranquilo. Me conta a história do jogo. Venceu tranquilo. Venceu tranquilo. Porque o Vitória é muito bom ou porque o Ceará é muito ruim? Porque o Vitória é bom. Agora tem um detalhe. O Vitória é preciso que coloquemos a coisa certa. A defesa do Vitória só tem Deola e Gabriel Paulista. O David Braz é um jogador mediano. Eu disse isso quando ele chegou. O lateral direito do Vitória não existe e o lateral esquerdo do Vitória é fraco. O Mansur precisa crescer. O Mansur precisa de uma sombra. O Mansur não é o jogador para ser titular do Vitória com esse elenco que o Vitória está aí. Nem o seu David Braz. E parece que o Vitor Ramos volta, né? É, volta. Volta o Vitor Ramos. E o Nino Paraíba não sabe bater na bola, não sabe fazer um cruzamento. E o Marcos ainda parece que precisa se adaptar ao time do Vitória. O Marcos precisa de um tempo de adaptação, como você falou, porque assim, a gente notou o seguinte, da primeira vez que ele veio pro Bahia foi a mesma coisa. Ele não foi tão bem no início, mas foi melhorando. E aí quando o Bahia perdeu ele pro Cruzeiro, né, que ele voltou pro Cruzeiro, e o Bahia ficou sofrendo, sem um lateral. E daquele campeonato em 2011, que o Marcos também foi um bom jogador, do meio pro final, porque antes a torcida queria cortar a cabeça do Marcos. Quando o Marcos pegava na bola, o torcedor pedia pra ele ir embora do Bahia, da Bahia. Olha, o que nós vimos ontem. E aí quando ele resolveu, quando ele teve uma tranquilidade pra treinar e se adaptar, ele foi um bom jogador, fez gol de falta, deu passe, todo mundo queria o Marcos. Quando o Marcos foi embora, todo mundo queria que ele ficasse. Eu fiz o jogo do Vitória, quem aqui? O último jogo do Vitória. Vitória América. E América, né? América. Esse Luiz Alberto é muito bom jogador. Muito bom jogador. Conhece da posição, organiza o meio campo. É um jogador que se movimenta, ele chega bem, chuta bem. Agora, não encaixa com o Rodrigo Mancha. Existe alguma coisa diferente. Também, não, assim, pelo amor de Deus, o Fernando Bobo. Como é? Fernando Bob, né? Fernando Bob. Que não coloquem Fernando Bob. Então, o time do Vitória é Luiz Alberto, mas o que não estreou, que é o argentino, o meio-campo. Escudeiro, né? Ontem. Que foi o de contenção. Enfim, do meio para frente, o Vitória está muito bom. E Marquinhos tem que... Eu vi no Face hoje, um torcedor do Vitória, mande Marquinhos pro Botafogo. A que ponto o Marquinhos chegou? Por que Botafogo? Porque é filial do Vitória. Ah, Botafogo da Bahia? Então, é Face, né? Os brincalhões do Face. Porque Marquinhos esqueceu de jogar bola. Ele faz uma de Pelé e uma de Tião, né? Não consegue ter uma sequência de jogada, não consegue fazer aquele Marquinhos articulador. Vamos ver o jogo, os gols do Vitória de novo?
Jogada, mais uma vez, Renato Cajá fazendo um gol. Renato Cajá tem sido mais atacante do que armador, porque ele finaliza bem. Logo no primeiro jogo ele fez 2, agora já fez outro. Continua. Agora os dois usam perna esquerda, né? Tanto o Cajá como o jogador, o argentino. Escudeiro, né? Que jogou ontem. Mas o Vitória, quando estiver com todo o elenco na mão, isso foi dito por Caio Júnior. No dia 31 de março, Bavi, na Nova Arena, o Vitória vai estar com um timaço. Agora esse Escudeiro, eu acho que o Vitória errou uma coisa aí. Ele não é volante, não. Não é o Escudeiro volante é outro Escudeiro. Não é Escudeiro volante. Não, mas é porque assim, esse Escudeiro foi contratado para ser o primeiro homem do meio campo, que é aquele 5, o mordedor que morde. E ele não é volante, não. É porque assim, na Argentina, volante significa jogador que mais avançado. Volante lá como se fosse meio armador aqui. Volante na Argentina, quando você fala assim, fulano é volante. Um volante não significa que ele é o mordedor. O volante significa que ele é aquele cara mais avançado. Se o Vitória contratou ele para ser o 5, vai ganhar um bom jogador avançado, mas vai perder o 5. O 5 é Luiz Alberto, a não ser que troque. Não, porque assim... A não ser que troque. Bote o Luiz Alberto na frente, eu não estou dizendo de armar a equipe. Mas se o Vitória contratou achando que ele é o 5 mordedor, vai perder o 5 mordedor, mas também vai ganhar um bom jogador do meio para frente. Porque ele não é aquele cara que morre. Eu sei que o Vitória, eu vi o Vitória jogando. Existe um equilíbrio muito grande. Do meio campo para frente, ainda vai entrar jogador, né? Ainda precisa entrar jogador, mas a defesa é claudicante. A defesa erra muito e se não fosse Deola ontem, o jogo poderia ter outro resultado. Essa é a grande verdade. Então, é preciso que se dê a esse time do Vitória uma defesa mais consistente. A entrada do Vitor Ramos pode ser esse diferencial. Agora, volto a dizer, o Mansur não pode ser o titular absoluto e nem o Marcos. Ambos não sabem cruzar. E eles avançam e no bico da grande área eles cruzam. Não vão para a linha de fundo para... É desopor, não vai no fundo. Exatamente. Observe a jogada que Ronaldinho Gaúcho fez contra o São Paulo. Driblou 2 e fez na linha de fundo. Na linha, cruzou na cabeça do atacante. Jogador do Vitória, nem do Bahia faz isso. O Bahia porque não tem. E o Vitória porque tem, mas precisa articular. Né? Precisa treinar mais, precisa bater mais na bola, porque tanto o Mansur quanto o Marcos não são titulares absolutos do Vitória. A gente está com o tempo encerrado, dá tempo de mostrar os outros gols da Copa do Nordeste. Vamos ver os outros gols da Copa do Nordeste. Os outros resultados. Aí é Campinense Sport. Fortaleza e Santa Cruz é clássico. Santa Cruz, eu tenho saudade do Santa Cruz. A mística do Santa Cruz, a torcida. Mas estava vencendo e empatou, deixou o time virar, depois empatou. Sinceramente, é um time que não dá sorte. Tá frágil, né? Perdeu aquela força, perdeu... É normal, né? Você vai descendo de divisão, vai perdendo dinheiro, não vai contratando jogador de qualidade. E o futebol do Nordeste passou por um momento muito difícil. O Bahia está aí agora na primeira divisão, apesar de estar caindo das pernas, mas voltou à primeira divisão. Vitória também. O Sport estava no passado, acabou descendo. Né? Não, mas o problema do Bahia é diretoria. Né? Diretoria. Você tem uma empresa, você tem que honrar a sua empresa do melhor. Se você tem os jogadores que não rendem, manda embora. E contrata os que podem render. O Magno foi embora agora, né? Foi pro Bragantino. Que tenha boa sorte lá do Bragantino. O tempo encerrou. Lula, eu agradeço a sua presença mais uma vez. Até a próxima segunda-feira. Se Deus quiser, segunda-feira estamos juntos. Marcelo, obrigado por ficar aqui com a gente. Até a próxima segunda. Se você aparecer com mais novidades da capoeira. E quando tiver novidades, fala com a gente, vem aqui e as portas abertas. Ok, obrigado a você, Marcelo. Lula, a todos da produção aí. Espero estar aqui mais vezes mesmo. Divulgar a capoeira, que é importante. E a vocês de casa, um forte abraço. A gente vai ficando por aqui.
bom final de semana a todos, boa recuperação de carnaval e até segunda.